Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, o seu podcast sobre nutrição e contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto e hoje contamos com a presença das nossas inconfundíveis Marina Meirelles, Lisiane Camargo e Mariana Robin. Gurias, deem um oi pro pessoal aí. Olá! Oi! Meu nome é Marina Meirelles, galera. Vocês podem ter me escutado em alguns outros podcasts, junto com a Aline Jerônimo, pelo Pluralizando a Nutrição. Isso aí. Olá, todo mundo. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez para a gente estar debatendo aí um assunto tão pertinente no campo da nutrição. Oi, pessoal, aqui é Lisiane Camargo, também já participei de alguns podcasts e é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Show! Gurias, hoje o assunto, ele é pertinente, né? Ele é, além de pertinente, ele é importante, transversal, ele fala sobre várias questões e para a nutrição ele é muito tocante, né? A gente vai falar hoje de uma coisa que, se tivesse que dar nome de um filme, seria um filme que aquele que estava indo embora um pouco, daí depois voltou e agora tá com tudo aí na banda, né? É um título bizarro, mas é mais ou menos o que a gente tem hoje em dia com relação à fome e insegurança alimentar. A gente tinha uma perspectiva antigamente de um Brasil que estava se recuperando devagar, mas em constância, assim, se afastando de uma perspectiva de insegurança alimentar, onde a gente estava conseguindo estabelecer alguns parâmetros mínimos de segurança alimentar e qualidade e quantidade nutricional para a população. E hoje em dia, nós estamos, assim, em situação degradante e completamente abismal, né? Umas notícias que a gente recebeu ano passado, a gente começa então com a alta dos preços, principalmente nas carnes, e hoje a gente está falando do leite, né? Então a gente deixou de comer a carne, começa a substituir pelo ovo, depois vem o leite, agora que já estão vendendo o soro do leite, então o que mais vamos tirar, né? No caso, a base de que vai ficar a nossa alimentação. E há um pouco tempo atrás também a gente estava sofrendo um ataque em relação ao guia alimentar da população brasileira, né, que seria um guia, de fato, com acesso para toda a população, além de ser um instrumento da nutricionista, né, dos nutricionistas. Também foi feito por uma linguagem mais acessível para a população ter como base uma alimentação saudável, né? E hoje, que condições nós estamos de seguir a base desse guia alimentar? No caso, a sensação é que, de fato, o governo federal está muito distante daquilo que foi proposto para a população, de uma forma mais econômica, mais saudável, respeitando toda a diversidade. E pensando nisso, assim, eu acho que é importante a gente trazer alguns dados, né, também, por exemplo, da próprio poder aquisitivo, né, de compra, que hoje a gente tem. Bom, como vocês, né, sabem ou não, eu trabalho no Rio de Janeiro, né, na atenção básica, aqui no Rio, e, por exemplo, né, numa das últimas pesquisas do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, eles avaliam, né, a cada alguns meses, assim, o valor, por exemplo, da cesta básica. E aí eu sempre fico dando uma olhada na cesta básica aqui do Rio, assim, né, e aí em março, na última pesquisa, o valor da cesta básica estava em torno de R$ 750,70. E aí a gente pensa nisso que a Marina está trazendo, né, a respeito do valor da cesta básica, do leite, a gente pensar, né, no óleo de soja, o aumento que teve, a relação disso com o guia, né, o que a gente preconiza para uma alimentação dita saudável, né, que faça sentido, que respeite a nossa cultura alimentar, mas também que a gente não tem acesso, né? O salário mínimo hoje está um pouco mais de R$1.000, e aí a gente vê, assim, um valor de cesta básica em torno de R$750. Em outras capitais do Brasil, esse valor ainda é maior, né? Acredito que Porto Alegre, pelo menos nas últimas pesquisas do ano passado, pelo menos em janeiro também, estava entre as 4 capitais também com a cesta básica mais alta, junto com São Paulo, Rio de Janeiro,
e outra capital que agora eu não me recordo, né? Então, acho que isso é muito significativo, né? A gente pegar os 2 últimos inquéritos nacional sobre insegurança alimentar e nutricional, que tiveram um período, né, de distância dessas pesquisas estarem sendo feitas muito curtos, inclusive, a gente vê o quanto isso mudou, né? Esse último que saiu no mês passado, no contexto da pandemia, eles a Rede Pensan, em conjunto com outros órgãos, né, instituições que pesquisam isso, trazem, né, que 33 milhões de brasileiros não têm o que comer hoje nos domicílios, assim, e que pelo menos 58,7% dessas casas da população estão vivendo com algum grau de insegurança alimentar e nutricional. E aí, no primeiro inquérito, que foi publicado em 2020, esse número era de 19 milhões. Então, de 2020 para 2022, a gente passa de 19 para 33 milhões de pessoas que não têm o que comer hoje, né? Ou que vivem em algum grau de insegurança alimentar e nutricional. E aí tem outras coisas que vão estar atravessando tudo isso, que eu acho que é bem pertinente da gente estar debatendo também, né? Mas, assim, trazendo isso um pouco do que a Marina traz, né? Do valor dos alimentos e o que o mercado está nos dando enquanto sugestão, né? Enquanto alternativa, dando aquela sensação de como se a gente tivesse escolhas, né? De fato, alimentares dentro disso que a gente tem vivido. Trazendo um gancho com as gurias, realmente, assim, da vivência, né, como consumidor e também na parte clínica que os pacientes vão trazendo, é assustador cada vez que a gente vai no mercado, é R$200 que a gente compra e não compra nem o básico. E daí ficar pensando em 5 idas no mercado, tu já foi quase todo o salário mínimo, que muitas pessoas sobrevivem com todas as contas, né? E pensar também nessa qualidade realmente, que cada vez está sendo pior, né? O leite virou o soro do leite, a carne agora se oferece as carcaças que os mercados estão botando. Eu vi também os feijões partidos, agora até mistura o queijo ralado é um composto, leite condensado também não é mais. Tudo está cada vez mais industrializado e mais ultraprocessado. E pensar que a gente vive num momento do alto índice de doenças crônicas, né? A gente está em toda essa questão do guia alimentar para combater todas essas doenças crônicas que estão cada vez maiores. E justamente a gente está fazendo o caminho contrário, né? E nós, como nutricionistas, a gente prega alimentação saudável, adequada. E muitas vezes a gente acaba de mãos atadas, porque realmente como é que a gente vai falar, coma isso, né? Que isso é mais saudável. Sendo que a pessoa não tem condições financeiras para poder colocar uma comida de qualidade. E bem que as gurias trouxeram, esses números são muito alarmantes. As pessoas estão perdendo o seu poder de compra. A maioria, pelo menos, num grau leve de insegurança alimentar. E isso é muito preocupante. E realmente a gente tem que pensar o que a gente pode estar fazendo sobre isso. É interessante ver vocês falando, assim, porque a primeira coisa que a gente tem notícia, né, é a grande mídia que fala e repercute algumas questões. Só que hoje, por incrível que pareça, a gente tem um mecanismo que são as redes sociais. Então, às vezes, chega primeiro algumas notícias, alguns burburinhos nas redes sociais que a gente observa como fenômeno social, né? Daí, por exemplo, a Marina estava falando das notícias que a gente viu mudando, né? Que teve um impacto sobre o crescimento dos preços. Só que a gente teve uma escalada, na verdade, grandes escândalos sobre o desabastecimento e sobre algumas coisas que foram assim assombrosas, como, por exemplo, teve um vídeo muito famoso das pessoas pegando carcaças, na verdade, alguns açougues vendendo carcaças, né, para as pessoas, porque, enfim, as pessoas estão sem acesso à alimentação, sem acesso à carne, e estão utilizando outros recursos para conseguir se nutrir. Daí depois teve algumas outras questões que foram surgindo, teve, junto com essa questão da troca, digamos assim, de alimentos para produtos alimentares, que são esses, né, que a gente tem muitos outros itens que não caracterizam o leite, que não caracteriza o queijo ralado, que acaba sendo um alimento muito mais ultraprocessado do que qualquer outra coisa. Teve também a redução nas porções. A gente teve, por exemplo, alimentos caindo de 200 gramas para 180 gramas e o preço foi se mantendo. Então a gente
muitas vezes até consegue adquirir um alimento, porém o tamanho dele em embalagem foi reduzido. Isso por conta de várias questões macroeconômicas, né? A gente pode citar, acho que é a mais gritante hoje em dia, além da falta de estrutura governamental para manter a soberania alimentar e nutricional, é o aumento dos preços da gasolina e do petróleo em geral, e do diesel, né? E toda a infraestrutura de distribuição desses alimentos, né? Que a gente tem aí uma questão sociopolítica envolvida nisso no Brasil. E daí a gente acaba caindo nesse meandro, tipo, o que nós, nutricionistas, a gente vai fazer no meio disso, porque a gente tem que fazer as pessoas comerem de uma maneira decente, e também a gente tem que pensar minimamente, assim, algumas estratégias quando a gente está inserido dentro de algum mecanismo de política pública, né? Por exemplo, em alguns municípios a gente pode tentar fazer algumas coisas relacionadas a vale gás, vale refeição, vale alguma coisa, né? Para tentar mitigar a falta de acesso, porque vocês bem falaram, né, gurias? Pô, cesta básica da Diese, 700 e poucos reais. Cara, tem gente que ganha 900 reais, né? Tipo, o salário mínimo é 1.200 e pouco, né? Mas não chega nem perto, porque a pessoa vai ter que pagar o aluguel. Óbvio que ela pode dividir, mas mesmo assim, dividindo ainda tem a luz e ainda tem que comprar roupa e todos os outros gastos. Gente, o gasto está quase 200 reais em muitos lugares, né? Então, levando em consideração que toda essa estrutura para sobreviver hoje em dia, ela está precária e sem falar no desemprego, a gente está assim meio que no mato sem cachorro. E a gente ainda tem alguns lugares de notícia dizendo que não existe fome, tal. É meio que um bagulho assim, Stranger Things, né? O lance meio que é o mundo invertido da insegurança alimentar que só algumas pessoas enxergam. E acho que puxando já o teu gancho, é importante só lembrar que estamos em ano de eleições e a gente precisa prestar atenção nas propostas a longo prazo. Isso não é algo que se resolve, nunca foi resolvido. A questão do contexto da fome, ela ficou mais gritante, alarmante na pandemia, mas isso já acontecia antes. Outras pessoas já passavam fome antes, certo? Agora a gente está aí dentro de um contexto mundial, a mídia está abordando a questão da fome ao nível mundial, o Brasil está se destacando, ele sempre foi destaque, na verdade, enquanto desigualdade social. E é importante novamente lembrar dos deveres de governo federal, estadual, municipal, é uma questão de direito, né? Não é uma esmola, não é, eu não gosto nem das palavras auxílio, benefício, pois é, mas a gente está falando de estratégias que a gente usa, que se faz, para garantir o nosso direito à alimentação, né? Então, tomar esse cuidado nessas propostas, porque não é um auxílio de 1 ano ou 2 anos que vai resolver a situação, porque quando a gente está falando na qualidade da nossa alimentação, é importante que a gente lembre que tem outras necessidades básicas, certo? Então, no final, a gente vai conseguir. O que está acontecendo hoje? A gente está comprando aquilo que consegue, porque tem outras coisas para dar conta. Mas, teoricamente, né, pensando no conceito de segurança alimentar, isso não deveria estar impedindo que a gente pague o aluguel ou o gás, como o Pablo disse. Isso é uma questão, é uma responsabilidade de governo. Então, é muito bonito, é muito legal esse momento de solidariedade do pessoal, essa coisa toda, mas isso não isenta a responsabilidade que não é nossa, né? É uma participação também da sociedade civil, mas não é uma responsabilidade só nossa. E que é importante, acho que a gente está ativo nisso, né? Porque às vezes a via da institucionalidade, às vezes não, né? Eles nos mostram isso todos os dias, né? Que a via da institucionalidade, ela não é suficiente, né? Já visto que a gente vem vivendo assim ao longo dos anos, né? E tudo que a gente tem visto nesse período, né, de pandemia, dos movimentos sociais, dos movimentos comunitários, movimentos de mulheres, principalmente, em volta da questão da fome, né, da garantia da segurança alimentar e nutricional, porque se a gente for ver, né, bom, a gente pode tomar como base aqui a nossa conversa mesmo, né, nós três, a maioria mulheres, debatendo a questão da segurança alimentar, da fome, e vendo quem são as lideranças comunitárias e nos movimentos, né? São as mulheres envolvidas, implicadas nessas questões. E eu acho que isso é muito importante, assim, também da gente pensar, né? Enquanto categoria, né? Enquanto nutricionista, está comprometida com essa luta, que é uma luta da classe trabalhadora, que é a luta das mulheres, uma nutrição que preze por isso, né? Pela garantia dos direitos. E lembrar que é nesse fortalecimento, assim, da gente estar
implicada em pensar uma nutrição crítica, assim, do que o mercado tem nos apresentado como alternativa e pensar criticamente, por que é isso no nosso território, né? Por que é isso aqui onde a gente está? De fazer um debate mais amplo, que às vezes parece que ele não aparece tanto, né? É mais difícil mesmo, porque tem coisas que são difíceis da gente mensurar, mas que a gente sente enquanto, né, trabalhadora e tudo mais, assim. Então, a questão da renda é uma delas, e de batalhar aí não só eu também acho, não só pelos auxílios. Isso é uma das vias, né? Uma das vias que vai nos ajudar aí a população a ter acesso a algumas coisas. Mas, por exemplo, da gente brigar pela questão da agricultura familiar, da questão da alimentação nas escolas, né? Que é uma das mais importantes dentro do campo da nutrição, que garante né, o papel da escola para além da educação, mas também garantindo a alimentação, da gente poder ter acesso a políticas públicas que, de fato, vão estar trazendo benefício, né? Que façam sentido, assim, para a gente. Eu tenho só uma pergunta para vocês que me veio durante a fala de vocês, em relação a recurso, em relação a dinheiro, né? Esse discurso de que falta dinheiro já faz tempo que não cabe mais. Na minha opinião, nunca houve a falta de dinheiro. Mas no caso desse ano passado, principalmente, que eu escutava muito dessa melhora, é muito doloroso escutar a melhora da economia, né? Melhora para quem? Que melhora essa que está acontecendo, que nunca chega, né, para o nosso universo, para o nosso pequeno, grande mundo, certo? Então, esse é o questionamento que eu trago para vocês, até porque não sei explicar o sentimento que é de escutar o número de bilionários que subiu quando tem gente passando fome, sabe? Isso me incomoda muito, né? Claro que a nossa ideia aqui também não é só expressar nossa indignação, mas, como disse a Mariana, trazer uma reflexão mais crítica também, e conversar isso. Eu acredito que a ideia dos podcasts também, além da nossa conversa, é que outras pessoas conversem com outras pessoas, e assim a gente vai gerando essa rede, até mesmo encontrando esses movimentos que conseguem estar mais ativos, que conseguem estar, por exemplo, no nosso caso, como nutricionista, a gente pode estar agindo sobre as políticas públicas, fazendo essa pressão, certo? Mas o questionamento, voltando, é esse, a questão de recurso e de dinheiro. Eu acho que vale a gente pensar nisso, né, tendo em vista o que é, né, a questão do sistema, do capital e do sistema capitalista envolvendo isso. Quando a gente tem a financiarização do sistema agroalimentar, é isso que vai acontecer. E as crises no sistema capitalista vão estar ligadas a isso, né? Então, é um sistema que vai fazer a exploração de uma classe trabalhadora. E aí, dentro de tudo que atravessa isso, nessa própria pesquisa da Rede Pensando, né, fala que 65% das casas chefiadas por pessoas pretas e pardas estão em segurança alimentar e nutricional. Porque é do capital, né, a exploração, a questão do racismo, das opressões, de gênero, de classe, de raça, e aí faz a crise para que tudo fique sempre da mesma forma como sempre foi. Então, a gente vai ter oscilações dentro disso. E aí, uma dessas a gente vive hoje, e ainda com uma pandemia, né? E aí é muito duro ouvir isso mesmo, né? É benefício para quem? Para quem sempre teve, em detrimento de uma classe, né, oprimida desde sempre. E aí eu acho que a grande questão também é da gente conseguir fortalecer na luta, né, no trabalho de base mesmo, diário dentro do nosso trabalho, no transporte público, das pessoas que a gente vai trocando uma ideia, da gente estar pensando por que aqui nesse mercadinho próximo da nossa casa são essas as alternativas que tem. Por que eu não tenho acesso a uma feira de produto agroecológico? Ou por que isso parece tão longe de mim, quando na verdade às vezes nem é tanto, mas a gente não consegue ter acesso ou né, parece distante. Tentar, né, pensar na soberania assim, de uma forma mais simples, né? Aqui a gente está debatendo até conceitos bem difíceis, eu acho, né? Enfim, mas eu acho que no nosso dia a dia é a gente conseguir dialogar dentro disso, pensar o que isso significa. Do questão do desemprego, né? Enfim, pensando a segurança alimentar como um conceito amplo, que é. E uma das coisas que a gente vive dentro disso, dessa desculpa da falta do dinheiro, e aí o que eles criam para garantir isso é a emenda constitucional
95, que tem que acabar, né? Ela tem que ser revogada, porque não é possível que a gente consiga estar pautando saúde, educação, segurança, quando tem uma emenda constitucional dessas, que impacta diretamente a nossa vida, o nosso trabalho, né, a garantia de saúde. Enfim, é muito complexo. Esse gancho que a Marina puxou, ele é sensacional, porque a gente consegue enxergar, assim, que realmente a gente precisa pensar alguma coisa. Porque, no fim das contas, o sistema capitalista, ele realmente entra nessa questão. Afinal de contas, a gente está numa sociedade que basicamente tudo depende do capital, né? Até que a gente tenha minimamente, assim, alguns pesos e balanças dentro do governo para conseguir garantir que a nossa sociedade se estabilize de uma maneira decente, num sistema sociopolítico minimamente mais adequado, a gente vai sofrer as mazelas do capital, assim, de uma maneira voraz, sem sombra de dúvidas, né? Por exemplo, agricultura familiar, né? A gente sabe que, apesar das cooperativas de leite serem a grande indústria que processa o leite, distribui e faz todos os processos do leite até ele ser envasado, esse leite não necessariamente vem das cooperativas em si, eles vêm da agricultura familiar. E essas pessoas que recebem pouquíssimo, elas também têm um impacto enorme sobre o preço que não é repassado para elas. E daí entra essa questão que a Mari falou, que é relacionado a quem está lucrando, né? E daí a gente pensa na estrutura do nosso governo. Até um tempo atrás estava dizendo que não, a gente não tem dinheiro para investir, a gente está mal das pernas, só que daí logo depois vem o quê? Vem alguns benefícios para tratoraço, para show de sertanejo, para outras coisas. Então, assim, não é uma questão de ter ou não dinheiro, e sim do objetivo para qual o dinheiro é direcionado. Não é interesse em fazer com que as pessoas tenham acesso a uma alimentação adequada, que elas tenham um trabalho, porque isso é necropolítica. Eu preciso da pessoa passando fome, tendo dificuldade em pagar gasolina, tendo dificuldade em pagar moradia, porque ela tem que estar precarizada para eu garantir o trabalho precarizado. Porque o trabalho é precarizado, gente. O trabalho é super precarizado, né? A gente percebe que se as pessoas pudessem, elas não estariam trabalhando em condições de precariedade, porque é uma situação insatisfatória, é uma situação que tu fica à mercê do chefe, porque eu preciso daquilo, eu não vou conseguir pagar o mínimo boleto, ou tu entra na dívida e entram, porque, enfim, às vezes não é todo mundo sujeito, e daí o nome tá sujo, e daí não tem o que fazer. Então, assim, é exploração dentro de uma roda de grande exploração. É uma coisa muito bizarra, infelizmente. É bem interessante todo esse nosso bate-papo, que eu estava aqui refletindo do quanto que o sistema capitalista, ele tenta maquiar essa questão da fome, né? E tentar fazer pontos positivos, entre aspas, colocando até muitos profissionais da saúde. Esses tempos eu vi uma médica, eu acho, dizendo, que bom que o leite está caro, porque o leite é um alimento inflamatório, um veneno, então que bom que subiu o preço. Nossa, mano, olha o rolê, nada a ver, né? Uma outra também, acho que foi uma nutricionista dizendo que que feliz que as pessoas estão comendo menos carne, estão virando vegetariana, sendo que, né, todo esse mapa da fome, as pessoas não estão conseguindo comprar carne, ter poder de comprar carne, por isso que elas não estão comendo carne. E ficam tentando, assim, trazer positivamente, as mídias também, esses tempos trouxeram, no Twitter estava um pessoal muito revoltado, porque trouxeram a temática de emagrecimento, no meio que mais de 33 milhões de brasileiros passando fome, né, como assim? Então, realmente, quem está lucrando com isso, né? Os suplementos também, que agora estão ampliando os profissionais para prescrever, porque vai ser a solução. Tu não está conseguindo comer alimento in natura, mas aqui o suplemento vai te dar os nutrientes necessários. Então, todo esse mercado, cada vez fazendo os ricos ficarem mais ricos, as superindústrias crescer mais com os ultraprocessados, e os pobres cada vez perdendo mais o direito de ter uma alimentação saudável e adequada. É muita coisa para a gente refletir. Ô, Liz, tu falou isso daí, guria, e eu lembrei de uma notícia que eu vi, assim, que eu pensei em produzir um conteúdo pro Nós da Nutrição, mas como a vida tava uma loucura, eu não consegui fazer, que era de um pessoal, idealizando a falta do acesso à carne.
Era uma notícia, eu acho que de um canal que é meio direitoso, assim, e daí eles estavam falando, o novo movimento de pessoas que por conta da economia, que querem economizar, não estão comendo carne. Eu achei muito parecido com o co-living que surgiu, que é o quê? Pessoas que não podem pagar uma moradia, dividem um apartamento, coisa. Só que daí, em vez de falar, pessoas não estão conseguindo comprar carne, ponto, e por isso estão optando por outras coisas, não. Olha, que legal, pessoas não estão comendo carne. Eu sei que tem toda uma discussão relacionada ao consumo da carne, e é de suma importância a gente fazer esse consumo consciente, afinal de contas, o planeta está explodindo, né? E o gado, ele tem uma parcela bem importante com relação à contribuição. Porém, a gente tem um número gigantesco de pessoas que não conseguem comer. E não é que, bom, pessoas não estão comendo carne. Pessoas não estão tendo acesso e não têm a menor noção de que aquela falta de acesso é danosa para elas e que a carne é danosa para o planeta de alguma forma, em alguma circunstância, né? E estão tendo que comer outras coisas. Tem uma frase que é muito famosa, pessoas que comiam gado hoje comem frango, que comiam frango hoje comem ovo, que comiam ovo hoje não comem nada, né? Basicamente, assim, pode falar. Estão comendo salsicha, né, cara? É isso. Porque o debate, eu acho que não é nem... Eu também concordo contigo, né? Que tem uma grande questão do consumo de carne, o que isso significa, né? A questão inclusive das lavouras e etc. Mas a questão nesse ponto é o que significa consumir ou não carne, né? Para além do acesso, assim, mas o que esse acesso também significa subjetivamente, né? Porque essa mesma pesquisa traz vários pontos, assim, cada coisa que vocês vão falando eu vou me lembrando, assim, né? De coisas que uma é do sentimento de vergonha. Porque não é bonito tu ir para uma fila do movimento aí comunitário que vai estar fazendo a distribuição de cesta básica. Ninguém sente felicidade fazendo isso, né? De assumir esse lugar de ter fome. E aí a pesquisa perguntava isso, assim, qual é o sentimento? O sentimento da vergonha. De você assumir esse lugar, que esse mês eu tive que escolher pagar o gás ou pagar a comida, ou pagar luz ou X conta. Então, o consumo da carne, assim como do leite, das frutas, passa por isso. Passa por essas questões mais subjetivas também, né? Então, é assumir esse lugar de não ter acesso, não só porque esse acesso ele não está ali próximo, mas também o monetário, e envolve isso. Então, eu acho que é muito delicado, né? E a pessoa ter escolha, né? Porque, assim, uma coisa vegetarianos estritos, eles por questões X querem. Outra coisa é tu dizer num jornal que, as pessoas elas não estão escolhendo, gente, sabe? Porque entra nisso que a Mari falou. Não tem como, né? Não tem como. E tem outra questão, né, que é relacionada à qualidade dos alimentos, né? A gente sempre... Isso é uma coisa categórica, assim, na formação do nutricionista. Em algum ponto vai ser falado sobre o quanto que o consumo de determinado alimento não fornece qualidade, sim quantidade. Isso daí tem um impacto significativo. Daí a gente pensa sempre, quais são os produtos mais baratos? São farináceos, são produtos ultraprocessados, industrializados, etc, etc. Porque a gente está falando da alta dos preços das carnes, mas dos vegetais também não, né? Não tô ajudando também não, né, galera? E essa questão, acho que dos movimentos pessoal vegetariano tem várias motivações, tem várias causas, e varia muito, né, do porquê que eu vou deixar de comer carne ou não, mas é um cuidado que a gente tem que ter, alguns discursos que eu acho que são muito mais moralistas também, que não tem esse cuidado cultural, esse entendimento, né? Eu lembro de uma época também que o pessoal trazia esse cuidado em relação à população indígena, então você está culpando os índios então de comer, entende? Meio que uma culpabilização de uma cultura, e não é bem por aí, né? Acaba sendo um desconto também no consumidor e não na produção, né, dessas carnes. E aí acho que falta bastante desse cuidado, e a gente não está falando de um momento de educação, a gente está falando de um momento de exclusão que a gente está vivendo. A gente, como o Pablo disse, a gente não tem a escolha a gente não tem uma conversa sobre. Com certeza, essa questão a gente viu rapidamente durante a pandemia, os alimentos, a luz, a água, todas as contas subindo, aumentando, sem parar, e o salário mínimo, né, praticamente, né, a gente sabe que vai ser entregue menor do que estava, né, nesse governo.
Então, né, o dinheiro não acompanha toda a alta. Então, realmente, essa questão de escolha, a frustração de tu não poder escolher, de ter que se submeter àquilo que tu pode pagar e que normalmente vai ser o alimento mais barato, que provavelmente vai ter a pior qualidade, né? Mas que vai ser aquilo que vai tentar suprir a alimentação e a saúde para a tua família. Então, isso é bem delicado, a gente está passando por um momento bem difícil. E nem a produção de subsistência, né? Porque também na pesquisa, né, os dados mostram que as famílias que estão em zonas rurais, elas estão em maior insegurança alimentar do que comparadas que não estão. E aí a gente consegue ver a gravidade disso, né? Até no período de pandemia, quando a gente pensa na alimentação escolar, que eu acho que também tem a ver com as questões das crianças, né, da desnutrição e tudo mais, mas as escolas fecharam e toda a agricultura familiar que fornecia essa alimentação ficou como? Né? Como é que produziu e foi distribuído ou vendido para quem? Como é que foi dado jeito nisso, né? Até enquanto auxílio mesmo, teve escolas em alguns estados que pagavam em voucher, né, X reais para cada criança, mas que também era um valor muito pequeno, a gente pensando nisso né, no mês, por exemplo, mas que as famílias que estão em zona rural, que também viviam da agricultura familiar, também não estão em segurança alimentar e nutricional. Então, é uma outra questão para se pensar. A gente, às vezes, pensa, né, na questão do urbana, nas grandes capitais, que a gente vê, às vezes, a desigualdade social mais assim, na nossa cara, né, esse confronto com a desigualdade social, mas os territórios de zona rural também estão sofrendo muito, estão em maior insegurança alimentar do que os que não estão. Mari, tu trouxe esse ponto bem interessante, eu não lembro agora qual estudo que eu tinha lido, exatamente isso, que nas áreas rurais os índices de doenças crônicas estão muito maiores, aumentaram assim drasticamente, e juntamente com essas questões também da quantidade de agrotóxico que eles acabam tendo contato, né? Então essas questões de cânceres aumentou muito, e junto toda essa insegurança, né? Porque pensando, os agricultores estão produzindo ali os alimentos in natura, mas eles não vão comer aquele alimento que está cheio de agrotóxico. Então tem toda essa relação do que eles se alimentam, né? Qual é a qualidade alimentar deles. É bem importante salientar isso. Deixa eu fazer um pequeno desabafo com vocês, que casa muito com o que vocês estão falando agora. Assim, hoje sou uma pós-graduanda em comportamento alimentar, aquela coisa toda. Acho muito interessante o curso. Ele traz também bem no início já o impacto do ambiente alimentar e traz essas questões do que a gente tem disponível para se alimentar. Mas desde o início do curso me bate isso na cabeça. Essa frustração ou essa ansiedade de chegar no final. Porque o que eu faço depois de todo esse entendimento, toda essa questão psicológica, fisiológica, do que eu quero ou não comer, por que eu vou comer, o comer emocional, o comer consciente. E a gente se depara com esse poder aquisitivo, ou a falta de, na verdade, né? Esse poder da escolha que não tem. Essa é a parte que mais me dói. Que é dentro, é uma curiosidade, né? No caso, eu me vejo muito mais atuando então, dentro das políticas públicas, na saúde pública, em função disso, sabe, galera? Então, me dói, assim, pensando assim, eu fico muito ansiosa. O que eu vou fazer depois de toda essa compreensão que essa pessoa vai ter de si mesma, se ela não tem o poder de escolha do que ela vai comer? E é triste, assim, realmente, né? Porque entra até mesmo dentro da questão da educação alimentar e nutricional mais tradicional, né? Vamos pensar, assim, num contexto da atenção primária, que tem a sorte de ter um nutricionista que vai fazer o acompanhamento de familiares ou qualquer outra coisa. E dialoga com o que todas vocês falaram, assim, às vezes a pessoa não vai ter a opção de conseguir minimamente cuidar da alimentação dela. Porque não é uma opção, e sim a ausência de opções. Né? Isso em meio, por exemplo, a um ano que o Brasil teve recorde de exportação de alimentos, sabe? E isso dialoga muito com os conceitos, e daí é bem louco, né? Porque daí a gente começa a voltar para os documentos bases da nutrição, dialogam com políticas, como, por exemplo, o CISAM, assim. E ali tem o conceito de soberania alimentar e nutricional,
que é quais as escolhas que um país vai ter sobre a sua alimentação. E é evidente a escolha. A sensação que eu tenho, não sei a Mari que está mais na lida, é que dentro, por exemplo, de um posto de saúde, no atendimento, eu vou ter que ter uma consulta e uma cesta básica. Porque, sabe, para dar continuidade, para tentar a gente fazer o que a gente pode fazer, é sobre dar condições, né? É muito difícil, é muito desafiador. Né? Eu acho muito interessante a nutrição por ter esse tanto lugar que a gente está podendo atuar. E eu sempre penso assim, gosto da ideia de atuar em políticas públicas para que a nutricionista do consultório consiga, de fato, efetivar esse tratamento. Então, para que essa pessoa tenha condições de efetivar esse tratamento. Para mim é uma grande questão, assim. Mas eu acho que mexe com muitas coisas, até do entendimento da nutricionista nesse lugar, né? De não pensar em questões individuais para problemas que são coletivos, que é esse que a gente está vivendo hoje, né? Então, é justamente na articulação de política pública, dos programas de transferência de renda, que por mais que a gente saiba que não é suficiente, que é muito pouco, foram fundamentais para mitigar a insegurança alimentar, né? De garantir o mínimo e do nosso papel no fortalecimento dos movimentos sociais de base, de território. Porque foi isso, assim, foi nós por nós. A saúde ter que estar junto, né, fazendo o mapeamento, fazendo o reconhecimento das famílias, porque, sim, a gente sabe que está muito, muito ruim para muita gente, mas ainda ter que pensar quem que vai ter que receber uma cesta básica antes e outro depois, né? E isso passou pelo trabalho da saúde, eu acho, numa forma auxiliar esses movimentos que estavam nas comunidades para fazer um mapeamento com equidade, assim, né, que fosse justo, mesmo a gente sabendo que o que a gente se vive não é justo com a gente, não é justo com a classe trabalhadora, com as crianças, mas é o que está sendo possível, né? E aí quando eu penso assim, no meu lugar, no SUS e tudo mais, é partindo da educação popular. Eu sou uma defensora, gosto muito, porque é partindo disso, da gente fazer essa reflexão crítica do nosso dia a dia mesmo, das horas que a gente trabalha, do tempo que a gente leva para se deslocar da nossa casa até o nosso trabalho, da nossa questão, numa questão de gênero também, o que é ser uma mulher trabalhadora no Brasil, e aí a gente questionar. Porque quando a gente toma isso, né, questionar isso enquanto classe, enquanto comunidade, ter esse pensamento coletivo, a gente começa a conseguir pensar em estratégias coletivas. Porque a gente pensar individualmente, né, vai fazer um atendimento, a gente sabe que tem questões específicas, né, principalmente na questão das doenças crônicas, né, vai fazer o atendimento compartilhado e tudo mais, mas a gente sabe que é um problema muito maior, que é um problema que é coletivo, que é ter saneamento básico, água encanada, ter gás. E aí, quando a gente passa a questionar ou fomentar o questionamento partindo da base, se torna possível a gente conseguir pensar em soluções ou estratégias, né, coletivas, porque se não for assim, não vai ter como, né? A saída é pela coletividade e não tem outra forma, não tem. Meninas, vai dando uma leseira, né? Que a gente vai conversando, vai introspectando várias questões que a gente vai falando, assim, e parece tão distante a resolução, ou minimamente o início do caminho, parece distante. A Mari falou sobre a educação popular, e sim, de fato, é uma coisa tão importante, né? E a gente vê que é complicado de fazer, e é nós que temos que fazer, e o pouco que a gente consegue fazer dentro da nossa atuação, e quando a gente consegue fazer, porque também estamos precarizados quando somos empregados, porque muitas vezes nem emprego a gente tem que se virar, né? Então, apesar de a gente ainda estar num lugar que é privilegiado, afinal de contas a gente está cada um aqui sentado conversando nos nossos dispositivos eletrônicos, né? Enquanto tem outra gente, algumas pessoas estão aí no corre, é esse exato horário. Então, mesmo assim, é uma coisa que, nossa, é muito pesado, gente. Gente do céu. Pessoas que estão nos ouvindo, se vocês também estão sentindo isso,
com certeza o sentimento correto, no mínimo, né? Que é uma coisa pesada. Mas às vezes parece que daí dá uma tristeza, né? A gente vai avançando e se dando conta de certas coisas, dá uma tristeza, mas eu acho que também a gente tem que pensar que na amorosidade, assim, o Paulo Freire falava, né, na amorosidade, né? Isso é da educação popular também. Da gente criar as relações a partir disso, para que a gente consiga se apoiar, né? Saber que tem a colega, né, a companheira aí ombro a ombro, da gente estar aqui, inclusive, dialogando sobre isso, podendo tá pensando em conjunto, dentro da dificuldade, né, tendo consciência do nosso privilégio também, de onde a gente está falando e como a gente está falando, mas que a gente encontra pares, né? Que é possível conseguir pensar em conjunto, de uma forma amorosa, pela amorosidade das relações, para que a gente também não fique tão para baixo, porque é um assunto porque é um assunto que é muito sofrido, né? Que é muito triste, que mais além de triste, que irrita, né? Que nos deixa brabas, assim, que não tem como não ficar. Eu tava contando com vocês para dar uma mensagem mais ok pro cara ouvinte, porque bem complexo, assim, mas acho que as últimas palavras aqui da Mari já ajudou bastante, porque eu fico pensando nos grupos que eu convivo, né, como se dá essa conversa, como a gente pode estar agindo, como a gente pode estar se somando nessas pequenas atitudes do dia a dia, né? Então, hoje eu me preocupo muito estar atenta aos movimentos sociais, aos movimentos que estão nessa atividade, que estão fazendo parte de alguma atividade em prol desse combate à fome, à insegurança alimentar, seja ele vinculado a uma questão política ou não, seja qual for, né? Então, estar atento até mesmo para a gente saber direcionar aqueles que mais precisam. Então, atento aos movimentos. Atualmente, eu estou numa área de pesquisa justamente sobre ambiente alimentar, e então tenho me deparado com, enfim, não vou botar ao ar agora, mas com muitas histórias tristes em decorrência também da pandemia, muitas perdas de chefes de família, né? E muito, como a Mari tem falado bastante, da questão da mulher presente, né? Tomando a frente, trabalhando. Então, é bem complicado, mas acho muito interessante participar dessa pesquisa que está tentando trazer esse olhar da pessoa que está vendendo os alimentos, não necessariamente a questão dos alimentos que ela vende, mas como que ela chegou nesse caminho, né, como ambulantes, no caso, né, essa é a ideia da pesquisa. Então, o que aconteceu nesses últimos tempos com essas pessoas, né? Como é que elas estão lidando com isso? Como é que está a questão financeira? Qual é o impacto desses últimos anos para cá? Então, está sendo bem interessante trazer esse olhar de quem está ali na lida, da classe trabalhadora, na verdade, né? Então, antes de julgar essa questão dos alimentos, é o que está podendo se vender. Então, qual é a solução que a gente tem como proposta para essas pessoas? Além do julgamento da qualidade dos alimentos, que proposta a gente tem? Acho que foi um pouco complexa a situação aqui. Não, mas eu acho que a gente precisa desses momentos de complexidade, assim, até para a gente ficar ruminando essas questões na nossa mente depois, assim. Afinal de contas, um podcast, um livro, um conteúdo de mídia, ele não é feito só do momento, ele é feito quando bem feito, ele é feito também a posteriori, né, que a gente fica se indagando sobre as questões, e essa tua colocação foi pertinente com relação a isso, assim. Eu acho que, de fato, é importante a gente pensar nessas questões, né, porque são as pessoas que estão aí, e assim, a informalidade no Brasil é gigantesca, né, cada vez mais, assim, e saiu, acho que dados, a gente teve alguns dados com relação ao desemprego agora, só que pouco se está falando sobre as pessoas que pararam de procurar emprego e talvez estão vivendo de alguma coisa aqui, outra coisa ali, fazendo bico aqui, e quando estão conseguindo, né? A morosidade, acho que é a palavra certa, né? A Mari trouxe para nós essa palavra que talvez fique como uma lição para a gente tentar olhar para toda essa situação de insegurança alimentar, de fome. Acho que a gente pensa bastante na palavra insegurança alimentar, mas a gente tem que começar a se acostumar a falar fome, porque é fome. Insegurança alimentar às vezes parece um pouco pomposo, as pessoas têm dificuldade de entender, porque a primeira coisa que tu pensa quando tu fala segurança é em questões assim
não relacionadas à comida, e é fome. O que as pessoas estão vivendo é a fome explícita e escancarada, né? Então, de fato, faz bastante sentido, assim. A gente poder conversar hoje aqui é super importante, até porque a gente tem um público dentro das graduações, dentro das universidades, faculdades, super relevante, e eles olharem, ouvirem, pensarem sobre essas questões que a gente está trazendo, de alguma forma também nos ajuda enquanto classe, para poder pensar isso no futuro, em algum aspecto, quando a gente tiver condições mais de estrutura sociopolítica, para a gente conseguir avançar mais, e quando não conseguir avançar mais, a gente tentar se segurar um no outro, como a Mari falou, né? Então, acho que se vocês não têm nenhuma colocação, a gente pode ir para aquele momento de indicações, se vocês tiverem indicações também. Se não tiverem indicações, né, se quiser só encerrar dando um tchau breve, a gente pode fazer assim também, super tranquilo. Ai, já que eu falei do Paulo Freire, eu vou falar da pedagogia do oprimido, né? Boa. A gente ficou falando aí, né, eu gosto muito da educação popular, então tem a pedagogia do oprimido, que vai trazer isso, assim, né? Que fala sobre essas relações, né? As relações de classe, como a gente pensa uma educação comprometida com a libertação, né? Um aprendizado em liberdade. E que tem a ver com isso, quando a gente não só vê nas práticas educacionais, do que a gente está acostumado, mas tem a ver com a gente pensar a realidade com que a gente vive e como é que a gente faz para mudar ela. Mas isso, né? No apoio mútuo, na amorosidade. Então, a minha indicação é essa. Show. Um dos assuntos que foi o que iniciou essa nossa discussão foi o inquérito alimentar, né? O segundo que foi lançado esse ano. Então, não sei se todo mundo já deu uma lida, mas é bem interessante até para trazer os percentuais, toda essa discussão, né? Ver mais em números, né, toda a importância, né, e a importância desse assunto e o quanto alarmante realmente é, né. Então fica, eu só não lembro aqui, é da Rede Pensan, é o Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia do Covid no Brasil. Aí depois colocar lá no... Pode deixar que eu coloco. Inclusive, eles têm um site excelente, que é o olheparafome.com.br, que eles deixam bem gráfico, assim, os resultados da pesquisa, e fica fácil de printar, compartilhar, né, ou mostrar para alguém, acaba sendo mais explícito. Foi pensado justamente para a gente conseguir tocar esse assunto de uma maneira mais tangível, né, uma forma mais visual, assim. Então, é uma indicação excelente, assim. E também o Joio e o Trigo, né, que tem também o podcast, tem o Instagram, tem o blog, que está sempre trazendo essas questões de fome, ultraprocessados, as indignações, né, com essas indústrias lucrando aí, né, na nossa saúde. Então também fica essa dica. Eles fazem um trabalho sensacional de spotlight, né? Uhum. Basicamente, assim, de trazer o holofote para a questão, assim. É uma forma de comunicação muito boa mesmo. E quando saiu essa pesquisa que a Alice está falando, da Rede Pensan, que a gente trouxe todos esses dados, inclusive hoje, né, na nossa conversa, eles montaram, assim, uma forma de comunicar e mostrar os dados de uma forma muito bacana mesmo, que é de fácil entendimento. Né? Então, acho que vale bastante a pena mesmo. Então, a Alice já falou do Joio e o Trigo, eu estava preparada aqui para falar. Ela te roubou! Aham. Então, estamos na mesma sintonia, né? É verdade. As mesmas referências, mas eu ia falar justamente do Joio e o Trigo. E outro, eu não me preparei com referências também, eu acho que algumas referências minhas precisam ser atualizadas, né? Tem algumas políticas que me baseiam, o discurso que eu tô esperando só atualização. Né, como a saúde da população negra, acho que precisa de algumas atualizações, o guia alimentar também, que a gente traz muito, acho que em outros podcasts também ele soa, acho que a gente precisa atualizar algumas coisas ali, que seria um caso, documentos com uma linguagem mais acessível. E aí eu encerro então só com uma indicação de um Instagram que eu acho que produz conteúdo bem interessante, bem atual, que é o Nutri Favelado, né, então... Eu acho que o Nutri Favelado manda muito bem na linguagem. Eu gosto muito do jeito como ele fala, assim, né? Menos acadêmico, eu acho, assim.
E é muito... Não deixa de trazer conceitos chaves, né, na linguagem que a gente usa, assim, dentro da academia, mas ele consegue trazer tudo numa fácil compreensão. É show esse perfil. Realmente, ele é bem fácil e ajuda, assim, bastante, várias coisas, assim. É show de bola. Eu diria que em tempo real, né? Tipo, tudo que acontece agora, ele consegue traduzir pra nós. Olha só, galera. É isso. Inclusive, se eu não tô enganado, já indicaram pra gente trazer ele aqui no podcast. Com certeza. Então, talvez a gente possa organizar um episódio com ele e com vocês juntos, assim, se vocês quiserem, aquele negócio, trocar uma ideia, assim, de ir lá pra cá, porque falaram muito bem eu não sigo, porque eu tô meio tentando ficar fora das redes sociais de novo, né, porque a gente vai ficando meio ruim da cabeça, e daí a gente tem que se afastar. Daí... falar, ele faz um trabalho muito legal, assim, sensado. A gente ficou de encaixar em algum momento, então talvez esse momento esteja chegando. Fica aqui, ouvintes, nos cobrem mais, nos indiquem mais coisas. Eu estou tentando fugir das indicações, vocês podem ver que eu já estou orientando mais para lá, né, do que para cá, mas eu digo isso porque eu também indicar a Rede Pensam, né, que é justamente pelo site que eles desenvolveram para publicar e deixar explícito toda a pesquisa que eles fizeram, que é o Olhe para a Fome, que assim, é uma coisa fantástica, assim, dá para tirar bastante coisa dali para conseguir produzir conteúdo, para conseguir informar, para conseguir pensar, no mínimo, e é até poético, soa de alguma forma, que a Rede Pensam nos faz pensar. E era mais ou menos isso, assim, não são grandes indicações, mas são as indicações importantes, né? E assim como o episódio, por si só, ele é super importante. Feito então, meninas. Feito. Eu agradeço a atenção de vocês, quem está escutando também. Vocês podem escutar o Nós da Nutrição em todos os tocadores de podcast. Vocês nos encontram em todas as redes sociais por Nós da Nutrição. Nós com Z, nós estamos no Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, etc. E também tem o Instagram das meninas que trabalham com redes sociais, né? Tem a Lizzy, é lizycamargo.nutri. Tem a Marina Meirelles, que é... Tu fizeste um novo pra ti, né? Tá um movimento a Nutri, mas assim, compartilhe o conteúdo do colega, não compartilhe conteúdo, tá, galera? Mas se der contato, é lá mesmo. É lá mesmo. É lá mesmo que fala mesmo comigo. Isso, Movimento Nutri. Inclusive, o lançamento do perfil dela foi incrível, nós fizemos um episódio fantástico, nos escutem aí, tá na nossa playlist aí de episódios novos. E... Mari, eu acho que tu não trabalha com redes sociais, né? Eu tenho o meu Instagram pessoal, mas né, é isso. Às vezes eu falo algumas coisas sobre o SUS, né? De forma geral, mais saúde pública, né? Mas ele é um Instagram pessoal, assim, não é um profissional, não. Né? Mas às vezes tem coisas ligadas à saúde. O que é ótimo. É sempre muito bom, assim, ouvir tu falando. Além disso, também gostaria de agradecer as nossas outras nutricionistas que ajudam a produzir conteúdo para o Nós da Nutrição, a Gabriela Niches, Marina Seade, Aline Jerônimo, Luísa Laporta, Gabriela Carnel, Bruna de Oliveira e Ilana Rodrigues. Vocês são, assim, uma parte fundamental do Nós da Nutrição, tá? Obrigado por nos ajudarem a produzir conteúdo, obrigado para quem ficou até o final do episódio, nos escutou, e era mais ou menos isso. Tchau, tchau.